nome de batismo do nosso convidado. Ele nasceu em 61, é um jovem no município de Acopiara, no Ceará, sertão central, onde foi alfabetizado pela mãe e onde viveu até os 20 anos de idade entre os trabalhos na roça e a leitura de livros de bons autores como Graciliano Ramos, Machado de Assis, Patativa do Assaré, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Castro Alves, Camões, a literatura de cordel e as histórias que sua mãe contava tão bem. Escreve desde adolescente. Já publicou 22 livros, sendo os mais recentes O Sertão é o Meu Lugar e Canudos e a Saga de Antônio Conselheiro, da editora Dueto. E o que é cultura popular? A editora Cortez, a Colche de Retalhos, a Divina Comédia em Cordel, Alma de Cigarra, né? E Atitudes que Constroem. Enfim, publicou ainda mais de 200 folhetos de cordel. Em 2004, foi eleito para ocupar a academia número 4 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ABL, entidade fundada em 88 e sediada no Rio de Janeiro. Gravou CDs com poemas de sua autoria, tem músicas gravadas por vários artistas, dentre eles Mococa e Paraíso, a Lady Laura, Teodoro Sampaio, Jackson Antunes, com o qual tem transitado também pelos teatros Brasil afora. Em 2002, foi eleito presidente da União dos Cordelistas, Repentistas e Apologistas de São Paulo, o CRAM. Poeta estudioso, conhecedor do folclore, da cultura popular, declamador, profundo conhecedor das obras de João Guimarães Rosa, Euclides da Cunha e Patativa do Assaré, além da história de cordel e da cantoria. Frequentemente tem sido convidado para proferir palestras e recitais e ministrar oficinas e workshops sobre literatura de cordel, xilogravura e repente nos 4 cantos do país, já tendo se apresentado em unidades do SESC, CELS, de São Paulo, em várias universidades, incluindo PUC, USP, Unixul, Uniminas, Fundação Santo André e etc. Estamos falando de ninguém menos do que Moreira de Acopiara. Boa noite, meu poeta Moreira de Acopiara. Boa noite, Edmilson, poeta do meu agrado, por assim dizer, e boa noite quem está aí do outro lado da telinha, né? Nos ouvindo e nos vendo, nos assistindo. Prazer imenso estar aqui com você. Você sabe que eu sou seu admirador. Rapaz, não é de hoje. Obrigado, Moreira. Quem não conhece uma canção que tem rolado muito, mas muito mesmo aqui no Nordeste, que começa: eu sinto saudade de uma rede armada na casa de alpendre do interior. Interpretado divinamente bem por Sebastião Marinho, e o autor é este nosso querido convidado, Moreira de Acopiara, uma das mais belas canções que falam de saudade, que fala do nosso local de nascimento, essa canção do Moreira de Acopiara. Meu poeta, você sinta-se à vontade, se quiser cumprimentar os ouvintes. Já temos muita gente aqui interagindo conosco. Temos a Maria Célia aqui conosco, dando boa noite. Lindomar Rodrigues, Viva Deus. O Lindomar Rodrigues diz, inclusive, grande irmão Moreira de Acopiara. Lindomar diz, grande irmão Moreira de Acopiara. Pode Acopiara, meu irmão querido. Isso, Viva Deus diz, poetas de primeira linha, né? Frank de Recife, que maravilha. Aqui, Adriana Santos, minha colega da Universidade Federal, José Farias, irmão querido de João Pessoa, enfim, essas pessoas, Moreira, já estão interagindo conosco aqui, mandando o seu alô e nos dando a sua agradável companhia. Conte aí como é que está, meu poeta, como é que está a vida dos cordelistas em tempos de quarentena, em tempos de Covid-19, por gentileza. Pois é, Edmilson, eu tinha vários compromissos agendados, e eu sei que você também. Eu, aqui em São Paulo, tinha compromissos agendados nos SESCs, nas casas de cultura de São Paulo, em escolas, mas foram todos cancelados. Melhor dizendo, adiados. Alguns foram cancelados, mas
a maioria eles adiaram e resta a esperança de que a gente remarque isso e faça. No mais, é dentro de casa, escrevendo um pouco, lendo muito, vendo filmes, vendo uns documentários e tocando a vida, organizando a vida aqui dentro de casa, né? Arrumando as gavetas. Oh, coisa boa. Porque não dá para sair, rapaz. Aqui em São Paulo a coisa está complicada. E agora, a partir dessa semana, virão mais dificuldades. É verdade, vão bloquear ruas em São Paulo, só vamos poder andar de máscara pelas ruas, e eu estou preocupado, não sei quando é que isso vai passar, poeta. É verdade, meu caro amigo. A situação aqui também, em Pernambuco, ela é similar, né, a isso. O confinamento está sendo mais estimulado, mas as autoridades também estão tomando atitudes mais sérias, porque há um certo negligenciar da população também, e aí as autoridades precisam, às vezes, ter punho mais firme em relação a isso. Mas, enfim, né, isso passa, mesmo que demore, mas vai passar, e a vida há de seguir. Eu queria só, Moreira, antes de começar a fazer algumas outras perguntas, e, enfim, esse papo eu quero que seja bastante descontraído, mas sugerir aos nossos amigos que estão conosco aqui, José Farias, Lucarocas, né? Seu conterrâneo, poeta amigo, assinante do nosso canal, está mandando aqui abraço. Doutora Graça Moura, lá de Picos, mandando aqui os parabéns. Felipe Gamer, né? Que está aqui conosco. O José Farias diz, além da honrosa, eu vou colocar aqui, além da honrosa apresentação do poeta Edmilson Ferreira, tem a honrosa presença de Moreira, que coisa boa. Como você está vendo aí a mensagem, né? A gente tem como engrandecer aqui. O nosso amigo Clodoveu Chaves, aqui, parabéns, amigo Edmilson Ferreira, estou assistindo. Diniz Amâncio, parabéns, poeta, muito bom. Nosso querido Diniz, que coisa boa. Mas eu queria estimular que os nossos amigos, participantes, presentes aqui conosco, interagissem, fizessem perguntas ao nosso convidado, se quiser fazer sobre o repente, estou também aqui ao dispor, né? Esse momento é para ser um encontro entre amigos, nós, poetas, aqui no nosso Papo de Mestre, e vocês, claro, que sem essa plateia virtual, né, que se aproxima da gente e que interage, né, esse bate-papo não seria nada mais que uma conversa telefônica, né, Moreira? Exato. O bom disso é essa possibilidade da gente interagir. Mas, meu poeta, tem recentemente, já esse ano, eu tive a honra de ser convidado por você, né, e pelo secretário de Cultura, né, Dário, da cidade de Acopiara, para participar de um evento que foi simplesmente formidável naquela cidade, um festival de 2 noites, né, com poetas locais talentosíssimos, e você estava lá numa situação que me foi muito agradável ver, presenciar, inclusive experienciar isso, é ver que o ditado de que santo de casa não obra milagre não se aplica a todas as situações, sobretudo quando se refere a Moreira de Acopiara em Acopiara, né? Vi você absolutamente aplaudido pelos seus conterrâneos, pelas autoridades, o respeito que a cidade de Acopiara demonstrou e demonstra pelo seu trabalho foi uma coisa muito gratificante de ver. Me fala sobre Acopiara, a tua relação com essa cidade linda. Edmilson, é o seguinte, eu moro em São Paulo há 36 anos, mas, na verdade, nunca saí do Nordeste, principalmente. Nunca saí de Acopiara. Lá eu torno todo ano, várias vezes. É lá que eu busco inspiração, é lá que está o meu umbigo enterrado, é lá que estão os meus amigos, muitos amigos queridos e muitos parentes ainda. E eu me sinto muito bem quando lá estou, né? Você falou muito bem. Eu queria agradecer aqui o Dário de Souza, que é o nosso secretário de Cultura lá de Acopiara,
que me divulga bastante, que me tem em alta conta, e isso só me deixa feliz. Cumprimentar o Antônio Almeida, da administração Poeta querido. e cumprimentar a Sônia Taveira, lá de Acopiara, lá do Liceu, o Mardoni, enfim, os amigos todos lá de Acopiara, que me tratam bem, né? Que, como você viu, me dão aquele suporte. E você deixou a história lá. Até hoje eu me lembro daquela nossa apresentação, daquela nossa conversa lá no Liceu, na sexta-feira que antecedeu, no primeiro dia do festival, de manhã nós estivemos conversando com os alunos do Liceu, né? Isso. Maravilhoso ver aquele auditório lotado de alunos do ensino médio, focados, interessados em cultura popular, interessados em saber sobre cordel, sobre cultura, interessados em conhecer o Edmilson Ferreira e o Moreira de Acopiara, e as autoridades ali também. E à noite foi aquela maravilha que você viu, e isso não me sai da memória, foi um evento muito marcante. Você deixou a história lá em Acopiara, viu? Que maravilha, que maravilha. Mas isso partiu de você, do Dário Souza, que me deram a honra do convite. Que bom que a gente conseguiu deixar uma imagem positiva, porque isso não serve exatamente só a Edmilson Ferreira, só a Moreira de Acopiara, mas quando a cidade nos acolhe e o nosso trabalho corresponde, o cordel se beneficia de uma maneira geral, a cantoria, de repente, né, é contemplada de maneira geral. E aí todos os meus colegas, de certa forma, estão representados, né, no trabalho que eu faço. Tenho certeza que todos os cordelistas, os bons cordelistas, os cordelistas comprometidos, né, estão, de certa forma, homenageados quando Moreira de Acopiara, como cordelista gabaritado que recebe homenagens, e que não são poucas. Isso é enriquecedor, né, meu poeta? Com certeza. Edmilson, diga-me, poeta. Deixa eu fazer aqui um comentário. Eu gosto muito de estar nessas universidades aí que você citou, na USP, na PUC, na Unicamp, convivendo com mestres e doutores do Brasil inteiro. Mas onde eu me realizo mesmo é quando eu estou lá no pezinho da Serra do Flamengo, às margens do Rio Turuçu, conversando com os meus amigos de infância que de lá nunca saíram, que falam cuma pro mod e que nem nós estava, e a gente assa um peixe, come com farinha, fuma um cigarro de fumo forte, e eu digo poema, e eles choram, e eu choro junto, e é lá que eu me sinto realmente brasileiro. Que coisa boa, Moreira. Isso é interessante. Falar em mestres e doutores, nós temos aqui as presenças de Francisca Dias, né, que está dando parabéns pela live, e temos a presença do querido amigo doutor João Miguel Saltchuk, que você certamente conhece, da Universidade de Brasília, que nos dá a honra aqui da sua companhia. Que coisa boa, João Miguel. Muito obrigado, né? Conheço muito, meu amigo querido. Exato. E a Francisca Dias, os grandes poetas, sou de Jucás, Ceará. Amo a poesia. Francisca Dias, minha amiga, professora, mora no lugarzinho chamado São Pedro, Vila São Pedro, no município de Jucás. Que maravilha. O Diniz Amâncio diz: pergunte a Moreira se ele sente ou sentiu uma evolução no nosso último ano. Abraço, Diniz. Essa evolução, pressuponho eu, seja do ponto de vista social ou político, enfim, talvez precisasse especificar mais. Como é que você vê essa pergunta, Moreira? Ficou um pouco, não ficou bem claro, mas na política eu não senti evolução nenhuma. Aliás, um retrocesso. Na cultura, talvez sim, porque a gente está sempre evoluindo. Nós que estamos sempre pesquisando, estudando, lendo, né? A sua poesia melhorou, né? A minha também, o meu nível de informação melhorou, né? O meu cordel, a minha escrita. À medida que o tempo vai passando, a gente vai evoluindo naturalmente. E tem um detalhe, Moreira, que é bastante interessante, é que na adversidade a gente se reinventa. Isso já é um jargão.
nesse confinamento imposto pelas circunstâncias que todos sabem, eu experienciei, e certamente você também deve ter coisas parecidas, coisas que eu nunca tinha feito. Eu tenho 32 anos de cantoria, eu fiz a minha primeira cantoria virtual. Que, na verdade, eu tive o privilégio de fazer a primeira cantoria transmitida pela internet, de que se tem notícia, pelo menos até onde sei. Mas foi uma cantoria que eu fiz, uma cantoria presencial, com plateia, e alguém estava filmando e transmitiu ao vivo. Essa não, né? Reunimos as informações, levantamos as ferramentas e, de repente, transformamos o nosso ambiente doméstico num estúdio, né? Estabelecemos os contatos e criamos uma interação que foi simplesmente fantástica, né? Com as pessoas. Fizemos uma cantoria no dia 18 e uma no 19, dia 19 do mês passado, com muita plateia, com as pessoas pedindo, não demos conta de atender a todo mundo. Então, quando você se sente preso, você se liberta, né, por outros vieses. E certamente você deve estar fazendo coisas agora que, se não fosse esse confinamento, se não fosse essa imposição do enclausuramento social, você não estaria fazendo. Não é verdade? Sim, estou me reinventando a cada momento aqui, né? Não temos dúvida disso. Reorganizando a estante, limpando os livros, né? Refazendo temas, corrigindo cordéis, corrigindo textos, enfim. E aí, me virando. Muito bem. A Lindy Cássia Nascimento diz: boa noite, parabéns pela live. Grande Moreira de Acopiara, um grande abraço, meu querido, sou sua fã. Lindy Cássia de Barbalha, Ceará. Coisa boa. Lindy Cássia, obrigado. Aí o Diniz Amanso, na nossa arte... sim, a evolução que ele fala na nossa arte poética. Ele completou, né? Se sentiu que nesse ano, na nossa arte poética, houve alguma evolução. Eu complemento, Moreira, essa pergunta do Diniz para perguntar o seguinte: há novos cordelistas no mercado? Como é que está como é que está essa pleiade de cordelistas no mercado do cordel? A gente tem alguns jovens, tanto aqui em São Paulo quanto aí no Nordeste. E é natural que isso aconteça. E é de muito bom grado, né? Como na cantoria também, não é, poeta? Sempre vão aparecendo os jovens. Isso. Houve, sim, alguma evolução, como eu já disse. A gente está sempre melhorando, sempre correndo atrás. Eu, pelo menos antes do problema do recolhimento, a minha vida era andar por escolas, centros culturais, falando de cordel, dando palestras, oficinas de cordel, né? Uhum. Fiz um trabalho fiquei 5 anos dando aula na cadeia aqui em São Paulo para os jovens detentos, que a gente chama de reeducandos, e a maioria muito interessados em cordel. Muitos vêm da periferia, têm uma ligação muito forte com o rap, do cordel é muito perto, né? Está muito próximo. Sim. Então, a gente tem esperança de que o cordel, aliás, eu tenho certeza que o cordel não vai morrer, assim como a cantoria, porque o cordel é cultura popular, assim como a cantoria, é do folclore, o folclore não morre, e o cordel que prestou um grande serviço na formação da cultura brasileira, cordel que foi tido como jornal do sertanejo, como cartilha do sertanejo, né? Então, exato. O cordel não vai morrer. E há, sim, uma renovação a cada dia. Lá em Pessoa, a Lindy Cássia faz um trabalho muito legal. Ela é poeta das melhores, lá da região de Barbalha. Eu acho até que ela é presidente da academia, de uma academia regional ali, né? Uhum. Ela tem um grupo de cordelistas ali maravilhosos. No Crato também. Fortaleza, Recife, Mossoró, né? E aqui em São Paulo também. Aqui em São Paulo a gente tem uns 20 cordelistas de muito bom nível.
coisa boa, que coisa boa. Quanto mais tem, mais o mercado se sensibiliza para isso. E aí o Diniz, ele complementa que se houve essa evolução na arte poética e preferencialmente na cantoria. Diniz, a cantoria também tem sido bem servida de bons repentistas. No último ano, precisamente, não, a gente não tem uma notícia que tenha, já em 2020, surgido um novo repentista. O que nós temos é, de poucos anos para cá, repentistas que surgiram com uma boa bagagem, né, que estão emplacando no mercado, estão conseguindo espaço, e que também, como é uma geração, inclusive, muito mais conectada, nesse momento de pandemia e de isolamento social, esses poetas estão se movimentando, eles estão fazendo as suas lives. Tenho a alegria de ver que, principalmente depois que Lisboa e eu fizemos a nossa primeira cantoria virtual, muitos outros repentistas, inclusive repentistas jovens, estão também fazendo as suas cantorias virtuais, e eu fico extremamente contente com isso, porque me preocupava, e preocupa ainda, que uma atividade artística que depende de público, né, para existir, porque a cantoria até então era uma atividade presencial, diferentemente do cordel, né, Moreira? O cordel, você faz um cordel por encomenda, faz a distância e manda. A cantoria, até então, você não tinha uma cantoria à distância. Você tinha cantoria no rádio, no máximo, como vitrine para cantoria presencial, ou na televisão. Mas esses repentistas, que são bons, e nós temos bons repentistas no Rio Grande do Norte, né, o Felipe Pereira, o Elânio Moreira, temos o Tiago Lima, do Ceará, né, temos... aqui em São Paulo, tem o Matheus Ferreira, poeta. Matheus Ferreira, né? Poeta jovem, talentoso, o Jairo e o Jefferson, temos o Guilherme Nobre, no Ceará, temos os irmãos Rodrigues, na Paraíba, e, claro, nós temos de Jair Olímpio, o João Lídio, que ainda é de uma geração jovem. Enfim, não temos carência de cantador, né? As coisas estão acontecendo, felizmente, e muito bem. Aquilo, Carotas diz, na minha compreensão, há mais facilidade de formação para os cordelistas do que para os violeiros repentistas, pois a escola recebe mais acesso ao cordel do que a viola. Faz sentido, Luperolas. Nos livros sempre tem um trechinho, pelo menos, de cordel, né? Todo ano sai trecho de cordel meu nos livros didáticos. Isso. Esse ano a gente teve a felicidade também, Lisboa e eu, de ter nossa imagem, uma poesia nossa que foi transcrita, tem, enfim, o áudio também, que é uma coisa que nos honrou muito. Mas esse fenômeno, Moreira, Lucaropas e os nossos demais amigos, ele se deve muito a um descrédito que alguns intelectuais, aí não foram todos, as universidades, tentaram dar a tudo que era oral, né? E uma certa prevalência de tudo que era escrito. E aí precisou que, inclusive, pesquisadores internacionais, como Paul Zumthor e tantos outros, chegassem e dissessem: a oralidade é extremamente rica e não pode ser relegada a segundo plano. Mas, de fato, tudo que é escrito ainda tem mais acesso ao ambiente escolar do que o que é meramente oral. Acho que você há de concordar comigo, né, Moreira? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Eu presencio isso direto aqui em São Paulo também. Que maravilha. Moreira, recite alguma coisa para nós, da sua lavra, né? Para que a gente não fique só no bate-papo, que está agradabilíssimo, mas certamente as pessoas também querem alguma poesia. Por favor. Poeta, depois deixa eu estou fazendo um poema falando aí dessa solidão, desse momento pelo qual nós estamos passando. E uns 3 dias para cá, estava pensando aqui nessas estrofes, acho que eu já vou compartilhar aqui com esse... Por favor. Cumprimentar, chegou uma listinha aqui de amigos também, poeta. Por favor.
O Olímpio, aqui de São Paulo, seu amigo. Maravilha, Olímpio, gente fina. Maravilhoso. O Dideu Salles, lá de Aracati, no Ceará. Lu Caroca já falou, o Dário de Souza também, meu querido amigo Lindomar Rodrigues, a Sônia Taveira, Bel Salviano, que eu acho que você conhece também, o Erivaldo da Silva, aqui em São Paulo, o Zé da Cachorra, meu amigo, o Hélio da Cachaçaria, que você também conhece, Sheila Filho, Vivaldo Mendes, na cidade de Olímpia, Cícero Bringel, aqui em São Caetano, o pessoal do Cordel, aqui em São Paulo, da Bodega do Brasil, Andréa Souza, da Biblioteca, e a Pati, da creche Nossa Senhora Aparecida. Que maravilha! Nosso abraço. A gente que estamos ótimo. Vamos dedicar também essa sua poesia aqui ao amigo Laurivan, que está nos apreciando, nos acompanhando de Juazeiro do Norte, né? É seu conterrâneo, da família Taveira. Cumprimentar o poeta Valdenor Souza. Enfim, eu posso falar com você. Isso. Vamos lá. As pessoas, de repente, não puderam mais sair e se aquietaram somente por não ter mais onde ir. Mais calmas em suas casas, voaram fora das asas, leram muito, descansaram, pensaram, se divertiram, escutaram, discutiram, se exercitaram e amaram. De repente, ouviu-se um grito que no planeta ecoou. O céu ficou mais bonito e o povo dançou, rezou. Aprendeu novas maneiras de incrementar brincadeiras e olhar pelo mais carente, abrandou, respirou fundo e passou a ver o mundo com uma visão diferente. De repente, alguém buscou o bem das outras pessoas, sentiu falta e se assustou porque perdeu coisas boas. Muitos até melhoraram, refletiram, relaxaram, falaram ao pé do ouvido. Houve alguns que estremeceram, todos, porém, perceberam que a vida tem mais sentido. E o lindo planeta Terra começou a se curar. E aquele cheiro de guerra que andava empestando o ar, de repente terminou. E todo mundo aceitou as muitas portas fechadas, os trabalhos inconclusos, os longos dias reclusos e as distâncias aumentadas. De repente perceberam que as relações melhoraram, que as amizades cresceram e as famílias se encontraram. Lapidaram os argumentos, requintaram os sentimentos, aprimoraram paixões, de amor deram grandes provas e olharam os irmãos com novas e tocantes expressões. De repente ouviu-se um oi de uma gente mais regrada. De repente a terra foi mais respeitada e amada. Ficamos mais cautelosos e olhamos para os idosos com mais interesse e calma e podemos constatar que é importante cuidar melhor do corpo e da alma. De repente contemplamos o mundo com novos brilhos e muito nos alegramos brincando com os nossos filhos. O sol ficou mais brilhante, a lua mais radiante, as noites mais luminosas, as águas mais cristalinas, as aves mais bailarinas e as plantas mais perfumosas. Aprendemos que não cabe ao homem querer ser mais, porque a natureza sabe que somos todos iguais. E quando a gente exagera, ela, justa, nada espera, alerta cada inquilino. Então não sejamos rudes, porque nossas atitudes escrevem
nosso destino. Aplaudamos Moreira de Acopiara, belíssimo poema, atualizadíssimo. Claro, né, nesse momento, né, tinha que ser um poema desse calibre. Parabéns, poeta. Certamente os amigos aqui estão te aplaudindo também. Aliás, falar em aplausos, o amigo Amaury Viana, que nos acompanha nas nossas transmissões, é poeta, cordelista, sertanejo, conterrâneo da minha mulher, lá de São José do Egito. Ele diz: boa noite, Edmilson. Você está de parabéns por trazer este grande artista, cordelista, cantor e compositor. Que maravilha. O poeta Valdenor de Almeida. Boa noite, poetas. Que honra, Valdenor, você conosco. O querido João Paulo, aqui em Natal, acompanhando essa ótima conversa. Aqui em Natal, sou admirador do mestre Edmilson Ferreira, grande repentista do Piauí para o mundo. Obrigado, João. Abraço. Que coisa boa. Aqui é a Francisca Bezerra, aplaudindo. A Lady Cássia Nascimento, lindo poema, claro. E aí, a Francisca diz: depois quero que me envie esse poema. Olha aí, Moreira. Já tem solicitações. Meu poeta, enquanto as pessoas perguntam, naturalmente eu coloquei aqui algumas coisas para a gente dinamizar o tempo. A conversa está agradabilíssima, mais pessoas entrando no nosso canal aqui. Aliás, lembrar os amigos que quem não for inscrito no nosso canal, por gentileza, inscreva-se. A gente está trabalhando, vídeo novo todos os dias no canal. Temos toda semana, na segunda-feira, às 8 horas da noite, um papo de mestre com alguém de peso, como hoje Moreira de Acopiara. Trouxemos Marco Aurélio, repentista, gaúcho. Hoje estamos com Moreira. Teremos um rapper em algum desses programas, alguém que represente a canção, o aboio, o coco de embolada, o maracatu, enfim, vamos trazer as variantes da cantoria que tão bem dialogam entre si. E aí, se você não é inscrito, por gentileza, nos dê a honra de se inscrever no canal, dar o seu like aí nas nossas postagens que a gente está trabalhando. Todo dia tem novidade no nosso canal. Aqui só cumprimentando o amigo Severino Batista, querido. Boa noite, poetas Edmilson e Moreira. Parabéns pela live maravilhosa, abrangendo temas importantes para a nossa cultura popular nordestina. Que maravilha. Marta Araújo aqui aplaude. Coisa boa. Moreira, meu poeta, se você tivesse que definir em poucas palavras quem é Moreira de Acopiara? Rapaz, eu sou um trabalhador da palavra, né? Nasci lá no interior do Ceará, no município de Acopiara, no pé da Serra do Flamengo, às margens do Rio Trussu. Cresci, vivi lá até os 20 anos, sem energia elétrica, mas com muita liberdade. Mas a gente tinha um radinho de pilha, muito terreiro para brincar, para correr, muito açúcar para tomar banho, pegar o melhor peixe, muito pé de manga e goiaba e caju, muitas frutas, afinal. E tive a sorte de ter uma mãe, poeta, que era professora, antes de se casar com meu pai, que quando ela se casou com meu pai era viúvo, tinha 9 filhos, e ela parou de trabalhar e foi cuidar dessa família. Já era trabalho suficiente, né? Ela levou na bagagem muitos livros, e especialmente cordel tradicional, assim. Sim. E para passar o tempo, ela alfabetizou os moradores ali da nossa fazenda, e à medida em que eu e os meus 2 outros irmãos fomos crescendo, ela foi lendo muito para nós, contando muitas histórias e lendo muitas coisas, especialmente cordel. Por que cordel? Porque cordel, toda semana, meu pai quase toda semana, meu pai comprava pelo menos um lá na feira de Acopiara. Uhum. Ela trouxe cordéis lá da casa da minha avó, trouxe alguns livros. Então, essa foi a minha formação, né? E eu achava que aquilo era muito natural. Eu achava que em toda casa tinha que ter pelo menos uma estantezinha com alguns livros. Achava que ler era obrigação em todas as casas. Achava que todas as mães, criança que era ainda, achava que todas as mães liam para os seus filhos.
achava que eu tinha que escrever bem, que tinha que fazer poesia, e tive a sorte também de, aos 16 anos, conhecer o Patativa do Assaré, que me abriu muitas portas, me deu muitas lições, muitas e valorosas lições. Então, as coisas foram acontecendo a partir daí, muito naturalmente na minha vida, poeta. Você deixou um gancho que eu já ia te fazer uma pergunta. Você é cearense, é cordelista, respeitado. Quem é Patativa do Assaré para Moreira de Acopiara? Foi o meu melhor professor, né? E vou lhe dizer por quê. Quando eu o conheci, eu com 16 anos de idade, já escrevia, já produzia muita coisa. E tinha lá em Iguatu um repentista chamado Zé Ferreira, também. Sim. O Zé Ferreira de Iguatu, né? Uhum. E ele, para me agradar meu pai e os meus lá de casa, ele dizia que eu era um bom poeta. Ora, com 16 anos. Né? E eu, empolgado com aquilo, datilografei um poema e fui mostrar para o Patativa, todo empolgado, né? Ele leu aquilo e disse, olha, seu poema está muito ruim. Aí eu dei aquela murchada. Ele, percebendo o inteligente que era, prosseguiu, mas está acima da média para um jovem da sua idade. Que maravilha. Essa rima aqui está errada, você não pode rimar Ceará com amar. Essa metrificação aqui está ruim. Você repetiu essa palavra aqui 3 vezes na mesma estrofe. Aqui dá uma cacofonia. Aqui tem um pleonasmo. Ele sabia dessas coisas, por incrível que pareça. Aí ele prosseguiu. Se você continuar lendo muito, se exercitando na escrita e com os olhos e com os ouvidos bem abertos para o que está acontecendo ao redor do mundo, se você não abandonar esse caminho, pode ser que daqui uns 15 ou 20 anos você venha se tornar um bom poeta. Né? Aí eu cheguei em casa e contei para minha mãe. A mamãe disse, olha, meu filho, o Patativa é um poeta consagrado, ele sabe das coisas. Presta atenção no que ele disse. O Zé Ferreira está querendo nos corromper. Então, o Patativa foi o meu melhor professor, ele me deu a melhor aula. Né? Que maravilha, certíssimo, certíssimo. É tanto que hoje eu sigo o exemplo dele. Eu recebo muitas coisas, muitos textos para avaliar, pedidos para fazer prefácio, mas eu olho o material e, se não estiver dentro dos padrões, eu não faço, mas eu converso com a pessoa. Eu procuro ser sincero, entendeu? Então, eu vou estar prestando um grande desserviço à cultura popular. Porque se eu for elogiar um trabalho ruim, eu acho que a pessoa vai estacionar ali como eu teria estacionado se não tivesse ouvido o Patativa do Assaré, se tivesse ouvido apenas o Zé Ferreira. Corretíssimo, corretíssimo. Essas verdades que às vezes doem, elas são mais que necessárias para a evolução, né? Vamos aqui abraçar as presenças, registrar as presenças do Matheus Barbosa, meu filho, Moreira, que está nos acompanhando. Que eu conheci, né? Sim, está nos acompanhando de Vancouver, no Canadá. Né? Coisa... Maravilha, deve estar num frio arretado lá, a gente num calor miserável aqui, mas é isso mesmo. Temos aqui o Diniz, diz, quando puder, mande um abraço para Jefferson Tavares, o mesmo o acompanha comigo aqui em São Paulo. Um grande abraço, meu poeta. Abraço, Jefferson. Obrigado pela sua companhia. Dr. Paulo Carvalho está aqui conosco também, médico, queridíssimo amigo. Cadê ele aqui? O meu xará Edmilson Fonseca. Cadê Edmilson Fonseca? Parabéns pela live. Edmilson Pinto, de São Paulo. Deixa eu ver aqui, temos... o Amaury Viana faz uma pergunta interessante, Moreira, está aqui na nossa tela, para falar sobre a evolução do cordel desde Leandro Gomes de Barros até os dias atuais, né? Que cordel é patrimônio imaterial da humanidade. Né? É com você. Poeta, é o seguinte, o cordel evoluiu, mas na forma, na apresentação, mas é aquela coisa, ele é novo, mas é antigo. E
porque ele obedece regras criadas por Leandro Gomes de Barros. Você sabe muito bem. O cordel, a exemplo da cantoria, tem suas regrinhas que foram criadas por Silvino Pirauá e Leandro Gomes de Barros. De lá para cá não mudou nada disso. O que mudou foi a forma de você escrever, foi a linguagem, a abordagem, né, os temas, uma evolução gráfica, porque a gente tem que acompanhar a evolução das coisas para a gente poder competir de igual para igual na sala de aula também, né? Mas no resto nunca mudou e não vai mudar, porque o cordel é como um soneto, tem suas regras e elas devem ser cumpridas. A cantoria também, né? A cantoria também. Tem suas regras, e se você não usar uma métrica legal, se não rimar com perfeição e não botar um bom conteúdo, você não vai se projetar. O conteúdo chamam de oração, que vem de oralidade, né? Exatamente. E oralidade é quando a língua se faz... essa semana eu fui convocado, que nós estamos, essa semana, comemorando o Dia da Língua Portuguesa, né? O Dia da Língua Portuguesa. E eu fui convidado pelos organizadores, o evento seria presencial, mas a enviar um vídeo em que eu falava da relação dos repentistas com a língua portuguesa. Ora, sim, a cantoria, o trabalho dos repentistas é absolutamente impregnado por metáforas, por figuras de linguagem de maneira geral, mas quando você rima, você está trabalhando com som, com fonética pura. Quando você metrifica, né, a prosódia que está aí, né, em relevo, e a oração? A oração é um texto. A diferença da nossa oração poética é que nós trabalhamos com encaixotamento de rima, de métrica, né? Nós temos um cronômetro, nós temos uma relação tempo, né? Feitura do trabalho que também nos molda. Mas essa oralidade dos repentistas e essa oralidade transcrita do cordel, né? São língua portuguesa pura. Mas deixa eu relatar aqui a presença do querido amigo promovente de cantoria, grande poeta Mundoca Neto, lá de Lavras da Mangabeira, a nossa querida Alcina Batista está conosco, gente fina, promovente de cantoria, nossa amiga. A Rafa TM, Edmilson, gênio repentista. Coisa boa, obrigado pelas suas palavras. Meu poeta, a gente falou de evolução, né? O Amauri perguntou dessa evolução de Leandro Gomes de Barros ao patrimônio imaterial da humanidade. Nós temos uma coisa que se tornou meio polêmica, e você, como cordelista gabaritado, conhecedor da matéria que certamente saberá opinar, o que você nos diz do neocordel, um movimento que se tentou emplacar para as bandas de Natal no Rio Grande do Norte, que ficou meio polêmico, né? O que é o neocordel para um cordelista de gabarito como Moreira de Acopiara? Poeta, neo é novo, né? Isso, Só que é o seguinte, você falar em novo cordel, o que é novo? O que é novo hoje, amanhã já vai ser velho, né? Eu acabei de dizer aí que o cordel tem as suas regrinhas, criadas há mais de 100 anos por Silvino Pirauá, Leandro Gomes de Barros, Francisco Sales Areda e os daquele seu tempo maravilhoso, e essas regrinhas são seguidas até hoje. Então, por que novo cordel? Vai ser o cordel contemporâneo, é o cordel que é feito hoje, mas ele não pode ser novo cordel, ou neocordel, como essas pessoas lá do Rio Grande do Norte disseram, porque eles seguem aquelas regras. Tá? Então, eu acho que só existe o cordel. Cordel, pronto. Exato. E se é novo, se é velho, o que se deve defender é o bom cordel. Cordel feito com responsabilidade, com poeticidade, com compromisso, não é, Moreira? Com toda certeza. E outra coisa, o cordel andou muito em baixa, poeta, entre o final dos anos 60, anos 60... anos de 1980, até a década de 1980. Por quê? Porque morreram muitos cordelistas bons, desapareceram e não houve uma renovação.
Somente a partir dos anos 1890 é que houve lentamente renovação. E hoje o cordel está atravessando um bom momento, a gente tem grandes cordelistas no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo mesmo, a gente tem grandes cordelistas atuantes nas escolas, nos centros culturais. Aqui a gente tem um sarau maravilhoso chamado Bodega do Brasil, tem outros saraus. E eu participo muito, me chamam muito, me convidam muito para saraus, na Baixada Santista, em São Paulo, em todo canto. E eles me chamam por causa do cordel. Olha, a gente vai ter um sarau aqui, a gente não tem ninguém do cordel, queríamos lhe convidar. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Marco Aurélio, um poeta de primeira linha. Sim. Temos o Aldir Carvalho, que além de cordelista, é um compositor maravilhoso, cantador. Temos o João Gomes de Sá, temos o Varnesi, temos a Cleusa Santo, Ed Maria, João Paulo Resplandes, e me perdoem os que eu não citei, mas se citam contemplados, que eu não vou me lembrar de todo mundo. E essa gente faz um trabalho maravilhoso. Né? Coisa boa. O Aldir Carvalho, inclusive, está conosco aqui, nos acompanhando, viu, Moreira? Maravilha. Abraço, Aldir. Carvalho nos acompanhando. O Samuel Viana está assistindo do Cedro, no Ceará. Edmilson Ferreira, um dos melhores poetas da atualidade. Obrigado, amigo. O Matheus Barbosa, né? Dá uma risada que não está tão frio no Canadá, está só 16 graus. Bom, para lá está quente, né? E a professora, querida colega de universidade, Adriana Santos, diz: o repente e o cordel deveriam ser mais explorados nas escolas, não acham, amigos? São tão importantes para a nossa cultura que os alunos deveriam ter mais contato com esse tipo de arte. Eu concordo plenamente, Adriana. Plenamente. Sim, não e outra coisa, poeta, o cordel é um facilitador na sala de aula, né? Por causa das rimas, né? Mas eu acho muito mais fácil decorar um texto com as rimas e com a metrificação. Sim. Uma lembra a outra. Claro. E a cantoria também. A cantoria é gostosa de ouvir. Você falar ali de um assunto. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de vocês cantando lá para Vandinho Pereira, no final da cantoria, vocês chamando o Vandinho ali, por que você não vem? Quer nos matar aqui? Estamos cantando aqui há 3 horas. Você não... É maravilhoso, é um improviso. Né? O improviso é uma coisa fantástica. Falar em improviso, o Rafa TM diz: se Deus quiser, vou me tornar cantador profissional e você é uma das minhas inspirações. Que maravilha, Rafa. Muito obrigado pelas suas palavras, isso me sensibiliza. O amigo Mundoca Neto diz: obrigado, meu estimado amigo, pelo apreço. Você presta um grande serviço à cultura. Seus convidados enriquecem os nossos conhecimentos. Abraço ao sábio Moreira de Acopiara. Eu conheço o Mundoca. A gente se conhecia pelo Facebook e, de repente, encontrei o Mundoca no aeroporto de Juazeiro do Norte. Que maravilha. É uma figura, viu? Abraço, Mundoca. E aí o Matheus disse: eu lembro que tive que fazer a capa de um cordel na escola e lembro que o meu pai ficou invocado que não tínhamos que escrever as estrofes, pois lá na escola, foi lá na escola e fez a professora propor essa atividade. Maravilha! Tem que ser isso. Moreira, a gente está falando aqui de cordel e de repente, o tempo caminha, mas tem uma coisa que é curiosidade minha, é o seguinte: se para cantar repente, nós precisamos, talvez, de alguns atributos que, em princípio, não são obrigatórios para o cordelista, por exemplo, tocar, né, um instrumento, ter a questão vocal, né, a questão vocal bem resolvida, né, o uso da voz, enfim. E aí usamos o canto, que é uma coisa que encanta muito, né, que os especialistas falam que isso é meio caminho andado para se aplicar a chamada psicologia das multidões, né? São recursos que você tem para atrair a atenção. O cordel, assim, e na cantoria tem também o fator da improvisação, que é uma coisa que sempre toca, que chama a atenção, que causa impacto.
O cordel corre menos risco, porque, né, tem como preparar previamente, né, e que não requer obrigatoriamente esse aparato vocal ou instrumental. Mas como é que o cordelista faz fisga essa multidão? Como é que funciona essa história da psicologia da multidão para o cordelista se manter atraindo a atenção da sua plateia? Que é uma coisa... Poeta, é o seguinte, a palavra bem colocada, ela é atrativa. Eu vou dar aqui dois exemplos. Uma vez eu tive a honra, a glória de ouvir, de assistir um discurso do Leonel Brizola, o então candidato a presidente Leonel Brizola. Aliás, assisti 2 discursos dele. Uma coisa maravilhosa, a multidão ali na frente, extasiada, escutando. Assisti também um discurso do Jânio Quadros, quando ele foi candidato a prefeito aqui em São Paulo. Uma coisa maravilhosa também. Do Lula, eu assisti muitos discursos. Não estou aqui falando de política, estou falando de pessoas... De oradores, grandes oradores, né? Intimidade com a palavra. No cordel, o poeta, quando vou declamar, eu tenho essa sorte de fazer uma plateia se calar. Pronto, nós estávamos numa cantoria uma vez, poeta, você cantando com Antônio Lisboa, aqui em São Paulo, no restaurante do Cícero Chechel. Sim. Inclusive o Olímpio estava lá. E no final da cantoria, sem que eu esperasse, e tinha um certo barulho, porque tinha umas pessoas ali que não eram ligadas à cantoria, mas estavam ali, a cervejinha, direito dele. E no meio da cantoria, você me chamou para recitar um poema. Claro. E à medida que eu comecei a declamar o poema, as pessoas foram se acalmando, o silêncio foi se estabelecendo, daqui a pouco estava um silêncio sepulcral. Quando vocês reiniciaram a cantoria, você começou a falar disso, né? E o Moreira declama bem, só mesmo um grande poeta para calar essa plateia. Antônio Lisboa entrou na sua, todo mundo se cala com o poema de Moreira. Isso precisa de muita prática, de muito exercício. É verdade, é verdade. Falar com calma, falar com elegância, articular bem as palavras e, o mais importante, dizer a coisa bonita, fazer colocar conteúdo no poema. É a mesma coisa na cantoria. Se você não colocar conteúdo na sua cantoria, você não vai atrair a atenção da plateia. Mas não é todo mundo que tem uma boa voz para declamar também, não é todo mundo que tem uma boa memória. Uma boa entonação, né? Uma boa entonação. Não é todo mundo que consegue botar um bom conteúdo num poema, né? Tudo isso conta. É um conjunto de fatores que não são todos que têm esse privilégio. Não é? Eu lembro de uma estrofe genial de um conterrâneo seu, Louro Branco. Genial. Louro Branco, numa cantoria, até estava falando sobre a bandeja. E ele começou uma estrofe, tocando no assunto. Ele disse: hoje, nessa cantoria, quero que paga aconteça. E aí, na latada, tinham várias bandeirolazinhas que era para ir de São João. E aí, uma quebrou e caiu em cima dele. Aí ele começou a dizer... Cita a estrofe, por gentileza. Louro Branco disse: hoje, nessa cantoria, quero que paga aconteça. Aí quebrou o cordão. Ele disse: quebrou-se agora um cordão, caiu da minha cabeça. Aí foi quebrando mais. Ele disse: caindo e eu pegando, se tem cordão, apareça. Não tem perigo de, com uma genialidade dessa, uma coisa do momento, você não atrair a atenção. Eu estava fazendo uma homenagem no Teatro de Santa Isabel, aqui, o palco onde Castro Alves, né, fez grandes discursos, grandes debates, e a gente estava fazendo uma homenagem a Luiz Gonzaga. Lisboa e eu estávamos cantando, falando sobre Luiz Gonzaga, e, de repente, o rapaz da iluminação
deixou apenas aquele facho de luz em nós, os artistas, e escureceu a plateia toda, o que não é comum para os repentistas. A gente gosta do olho no olho. E aí, eu fiz uma estrofe com a rima de, sei lá, de louvo, e terminei dizendo, eu acho até que veria Luiz Gonzaga de novo se o técnico ligasse a luz e ouvisse a cara do povo. Foi a estrofe mais aplaudida da homenagem. Né? Essa capacidade que a improvisação tem, ou seja, de você colocar a coisa certa no momento adequado, não é isso? Meu poeta, nós estamos caminhando para o final, estamos com 1 hora aqui de encontro, hora que passou voando, eu confesso a você que não vi, mas eu queria... A gente falou de Nel Cordel, de Leandro Gomes de Barros, de Patativa do Assaré. Houve algumas polêmicas, as quais eu presenciei de perto. Nós temos um camarada, um doutor, chamado Aderaldo Luciano, que faz algo meio diferente. Quem é Aderaldo Luciano, Moreira? Aderaldo Luciano, poeta, é um professor, ele fez um doutorado e o tema da tese dele foi o cordel, mora no Rio de Janeiro, ele é paraibano da cidade de Areia, né? Gosto muito dele, fala muito bem, escreve muito bem, e muito embora eu não concorde com muita coisa que ele escreve, né? Ele arrumou aí algumas polêmicas, algumas, não diria inimizade, mas uns desconfortos aí com outros estudiosos. Parte da tese dele ele publicou em formato de livro, e logo no começo ali ele comete, a meu ver, um grande erro, porque ele cita, por exemplo, você me pegou de surpresa, senão eu teria trazido o livro dele aqui, porque ele cita os grandes pesquisadores, esses aos quais eu e outros pesquisadores se reportam na hora da pesquisa. Ele cita Câmara Cascudo, Manuel Diegues, e esses outros. Cita acho que uns 5 ou 6. Em seguida, ele diz o seguinte, eu citei essa gente para dizer que todos estão equivocados. Nós, com lentes mais potentes, eu com lentes mais potentes, cheguei à conclusão de que todos estão equivocados. Aí complica, não é, poeta? Porque se pelo menos ele tivesse feito ali um balanço, né? Porque é possível, todos estão errados, só ele certo. Só ele o erro, o equívoco também precisa ser relativizado. No que é que está errado? É em tudo? Na hora que eu generalizo algo, eu corro um risco tremendo de estar cometendo injustiça. Né? É a mesma coisa de dizer que todo sulista é assim, todo nordestino é assim. É como se fosse uma coisa só. Né? Eu faço algumas observações em relação à Câmara Cascudo, em relação, por exemplo, à forma como ele descreveu, como ele conceituou repentista e tal, mas eu não nego a extrema importância que ele teve, inclusive, se dando ao trabalho de in loco, de fazer as pesquisas, né? E tanto é que eu coloco na minha dissertação, né, e deixo muito claro, você pode até contestar, mas negar a Câmara Cascudo, não, porque ele tem a sua importância, né? Mas, meu poeta, deixa eu te dizer aqui, o querido poeta Valdenor de Almeida, né, que está conosco, ele diz, parabéns, Edmilson, essa iniciativa é muito importante. E hoje, a escolha não podia ter sido melhor, trazer esse grande poeta, cidadão de primeira, que me honra muito em tê-lo como amigo. Coisa boa, né? Abraço, poeta. Aí o Lucarocas diz, nesse sentido, faltou ao pesquisador o plural da modéstia. Deve ser a questão do Aderaldo, né? Bom, meu poeta querido, aqui o poeta Matheus Ferreira também conosco, né? Abraço, meus poetas, que bom tê-lo, Matheus, muito obrigado por nos acompanhar. Repetindo aos amigos que
não forem ainda inscritos no nosso canal, que nos dê a honra de se inscreverem, de repassarem, pedir naturalmente autorização ao meu ilustre amigo e convidado Moreira, para que a gente disponibilize o vídeo no nosso canal, né? E que, se quiser também publicar, né, ficará disponível no Mestre do Repente. Enfim, e comunicar que todos os dias estamos com conteúdos novos no nosso canal, e quero já de antemão convidar a todos que estiveram conosco aqui para, na próxima segunda-feira, às 20h, nos acompanharem em mais um Papo de Mestre, esse encontro que é sempre muito descontraído, e a proposta é sempre trazer um nome de peso, como hoje. Muitíssimo honrado em ter essa companhia amigável, poética, fluente, competente, de Moreira de Acopiara. Meu poeta, as palavras são suas. Poeta, eu queria que você falasse desse livro aqui, que eu li, reli, e ele foi muito importante no meu trabalho. Que maravilha. Bom, esse livro é a nossa dissertação de mestrado, que virou livro, né, que é Desafio no Repente, a poética da cantoria na contemporaneidade. Longe de achar as minhas referências bibliográficas, né, equivocadas, né? Eu tenho uma pesquisa de campo e uma pesquisa bibliográfica, né, que se aglutinam nesse trabalho, e tenho uma experiência de vida como repentista, né, de 30 anos de atividade, quando fiz essa pesquisa, e também tive nos meus colegas repentistas um suporte muito importante, que foi de, enfim, trazer as vozes desses repentistas, dos estudiosos das poetas populares, da cantoria, para dar, naturalmente, muito mais consistência aos meus pontos de vista. E aí tento contemporaneizar, trazendo as disputas, né, virtuais, os desafios virtuais que são feitos, trago questões polêmicas como as disputas de bastidores, né, as guerras de geração. É um livro, Moreira, que eu fico muito honrado por você pedir que eu fale, né? A gente é suspeito quando acha os filhos bonitos, que dizem que o pai não acha o filho feio, mas eu gosto muito desse livro. Eu acho que é um livro que, se eu não tivesse tido o privilégio de escrever com todas essas contribuições de colegas e grandes pesquisadores, eu gostaria de ter lido se alguém tivesse feito. Eu me orgulho muito desse trabalho, poeta. Maravilha. Poeta, muito bom conversar com você, viu? Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar esses conhecimentos. Eu tinha ainda muito para perguntar, mas a gente terá outras oportunidades quando nos encontrarmos, tá bom? Certamente, Moreira. O meu abraço a você, abraço ao estado do Ceará, a cidade de Acopiara, que tão bem me acolheu e que tão bem reconhece o seu trabalho. Abraço à cidade de Diadema, onde você mora, aí em São Paulo. Espero que essa pandemia se acalme daqui a pouco tempo e que nós possamos nos encontrar pessoalmente. Enquanto isso, interagimos por aqui. Quero lhe agradecer demais por prontamente atender o nosso chamado e colocar também aqui o nosso canal à disposição. Eu, pessoalmente, você já sabe quão próximos somos e me orgulho muito da sua amizade, sou muito fã do seu trabalho e estou honrado por tê-lo na nossa live, por ter atendido o nosso convite, meu poeta. Muitíssimo obrigado, de coração, viu? Os meus amigos que aplaudem. Por favor. Uma estrofe para você. Cante nas bibliotecas e nas praças, nos galpões e nas casas sertanejas, nas mansões, nos alpendres, nas igrejas, seja só ou perante as grandes massas. Cante para esquecer as arruaças, cante para lembrar velhos amores, cante para aplacar as minhas dores, cante bem, cante mais, seja fecundo, cante sem restrições, porque esse mundo necessita de muitos cantadores. Aplausos, meu poeta. Fique em paz, um forte abraço, obrigado pela linda estrofe. A live foi mais bonita por causa da sua presença, viu? Um forte abraço. Abraço, meus amigos, obrigado pela companhia. A todos.